Ele batia nas nossas mãos com uma escova de madeira, que ele apelidou acho que de maricota, se não me engano, vai pegar a maricota, a gente já se urinava, então era coisa de 10 bolos em cada mão, né? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Eu acho que eu vou ter que encerrar esse vídeo porque eu não tenho espaço, gente. Eu acho que eu não tenho espaço, eu vou ter que dar uma pausezinha aqui, tá bom? Pra ver o que tá acontecendo aqui, que deu alguma coisa aqui, tá bom? Só um minutinho. Voltei. Deu um probleminha, mas já resolvi. Então, como eu tava falando, né? Até mexendo no meu cabelo, dei um jeitinho que tava horrível, gente. Hoje eu tô péssima. Eu peguei chuva e hoje... Mas dei um upgradezinho aqui. Foi até melhor. Minha filha e meus filhos falaram, mãe... Enfim. Ficou até melhor, né? Então, eu tava falando sobre, né, que ele continuava castigando, dando bolo nas nossas mãos, né? E o que acontece? Eu simplesmente passei por isso, e isso eu já tava com meus 17 anos, né, 18, e como eu falei, ele continuava com essa coisa, né? Não deixava eu falar com ninguém, não deixava eu não saía, não existia sair. Eu lembro que eu fui uma vez, na época tinha uma festa que o nome era Festa Americana, que no final dos anos 80, início dos anos 90, a festa americana era assim, de cada um levava um prato de comida, né, salgado, alguma coisa, se reunia, eu nunca tinha ido. Até que teve uma na minha rua mesmo, onde um dos meus irmãos foram e pediu a ele que deixasse ele me levar. E ele deixou. E eu lembro que eu fiquei assim, encantada lá, né? Eu não sabia nem como me comportar. Mas, enfim, eu lembro que eu ficava com muito medo, porque meu irmão também ficava assim meio que me vigiando, né? Mas aí eu lembro que quando eu cheguei, teve um momento que o aniversariante, ele falou assim, ele veio me chamar pra dançar, que antigamente tinha coisa de dançar, né, tal, aquela coisa coladinho, e eu apavorada, com muito medo, disse, não posso, tá? Ele, não, já pediu teu irmão. Então eu tinha que pedir o meu irmão falou que podia, aí eu lembro que eu dancei com ele, né, foram raros momentos, assim, sabe, que eu tive, mas assim, eu não me esqueci, assim, então na minha memória até hoje. E, enfim, aí ele não abusou mais de mim, mas eram abusos, outros tipos de abusos, né? Abuso verbal, enfim. E eu lembro que com 19 anos, 18 para quase 19, eu ainda muito oprimida, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem poder viver, sem poder curtir, sem poder fazer nada. Eu lembro que ele... teve um rapaz que queria namorar comigo, né? E eu lembro que eu falei com a minha mãe, porque eu não escondia nada da minha mãe, absolutamente nada da minha mãe. E eu lembro que ele falou pra mim que ele sempre falava que não ia, era com 17, depois foi com 18, depois era só com 19, depois só com 21. Eu já tava com acho que com 18 para 19, quase 19 anos. Mas aí essa minha prima, ela sempre quando ia lá, às vezes ela tocava no assunto, tal e tal. E ele, só sei que eu acabei, minha mãe, fala com seu pai e tudo. E eu não lembro, sinceramente, isso eu não lembro se fui eu que fui até ele e falei que tinha uma pessoa que queria conversar com ele, ou se foi minha mãe que falou. Eu não consigo, só esse detalhe que eu não lembro. Mas enfim, né, eu lembro que ele falou, manda vir falar comigo. E eu lembro que ele foi falar com meu pai e meu pai deixou eu namorar, né? Até porque, minhas princesas e meus princesos, não tinha como mais assim, porque as pessoas iam desconfiar, entendeu? Porque ele tinha essa obsessão, sabe? Ele é muito obcecado por mim, né? E eu lembro que ele foi até o meu pai e pediu e ele deu lá, como ele falou, né, as regras, que era quarta até 9 horas da noite, sábado até as 11, domingo até as 9. E eu comecei a namorar. E eu engravidei aos 21 anos. Eu engravidei aos 21 anos e ele me botou pra fora de casa. Eu lembro que eu comecei a passar muito mal, né? E
enfim, estava grávida. E eu lembro que um dia ele chegou, tava passando muito mal, e ele falou assim, você está grávida? Eu falei assim, tô. Eu lembro que ele falou assim, você tem 3 dias pra ir embora daqui. Aí eu lembro que eu fui até essa minha tia, contei pra ela, ela falou assim, você vai esperar 3 dias, minha filha? Vai pegar suas coisas agora e vai vir. Então ali acabaram todos os abusos que eu sofri com ele, com o meu pai, né? E como agora eu vou dar, nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre violência doméstica, vou estar falando sobre relacionamentos abusivos. Então, a minha história de abuso terminou quando aos 14 anos, que ele parou de tocar em mim, né? De abusar sexualmente de mim, né? Quando eu dei o meu grito de liberdade, quando eu falei não, e ele teve, como eu falei, ele ficou em pânico, então ali acabou, né? Surgiram novos tipos de abuso, né? Tudo que ele podia fazer para me machucar, ele fazia, né? Para acabar com o meu psicológico, como eu falei. Eu cresci ouvindo que eu era feia. Eu cresci ouvindo que eu tinha os olhos imensos, que eu era muito feia, muito feia, muito feia. Então isso também, né, no decorrer dos vídeos que eu for contando, eu vou falar para vocês como isso, né, me prejudicou durante anos, décadas e décadas da minha vida. Mas o abuso infantil terminou ali. Porém, eu tinha muito ódio, muito ódio. Eu não conseguia pensar, não conseguia falar a palavra meu pai, eu não conseguia, entendeu? E isso durou por anos e anos, fiz 20, fiz 25, fiz 30 anos, né? E eu lembro que um dia eu fui até uma igreja, eu quis ir a uma igreja. E eu lembro que eu gostei muito, ali eu fiquei e eu tava muito feliz assim ali dentro da igreja, eu gostava de ouvir louvores, eu gostava da palavra, essas coisas todas. Mas eu não tava bem, eu era uma pessoa muito amarga, tá? Era uma pessoa muito amarga. Isso tudo eu vou estar contando nos outros vídeos, é só para encerrar, né? Toda esse meu abuso na infância e como assim eu consegui superar, né? E hoje está aqui uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mãe, sabe, abençoada, porque eu tenho 2 filhos que são uma bênção. Então, só para vocês entenderem como foi que eu consegui, né, superar isso tudo e estar aqui hoje contando a minha história para vocês. Eu estando na igreja, e eu gostava muito, eu lembro que... Mas eu sempre me sentia muito mal na igreja, eu passava muito mal na igreja. Eu, às vezes, estava rindo, mas às vezes eu estava chorando e tal. E os pastores dessa igreja, eles sempre vinham conversar comigo. E eu lembro que um dia eles vieram conversar comigo, perguntaram pra mim se eu tava com algum problema, se eu tinha algum problema. E eu falava que eu não tinha problema nenhum. E eles falaram, Fernanda, você tá sempre passando mal, você tá sempre assim, você tá sempre chorando. E conversaram muito comigo. E eu lembro que eu falei... Eu falei assim, mas eu não faço nada de errado. Eu vivo pro meu marido, né? Na época, ele já faleceu, né? E eu falava assim, eu vivo dentro de casa, cuidando dos meus filhos e do meu esposo. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu tava sempre passando mal, eu sentia dores, um peso espiritual, era uma coisa muito ruim. E um dia eu lembro que ele falou pra mim assim... Fernanda, sabe qual é o seu problema? É uma mágoa e um ódio muito grande que você tem dentro do seu coração. E eu lembro que eu falei assim, eu não tenho ódio nem mágoa de ninguém. Nessa época, meu pai já tinha falecido. Ele faleceu quando eu estava grávida de 1 mês da minha filha. Minha filha está com 22 anos. E eu lembro que eu falei, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém. E ele falou assim, você tem alguma mágoa aí dentro, alguma coisa. E me chamaram para conversar, né? E eu fui até o gabinete deles, a salinha deles. E eu lembro que nós começamos a conversar e eu não conseguia contar para eles, sabe por quê? Porque
eu contei para a única pessoa que poderia me ajudar, né? Que era minha mãe, enfim. E na época ela não acreditou, então eu mantive o silêncio até uns 34, 35 anos, né? Que foi quando eu fui a primeira vez na igreja, talvez um pouquinho antes, 30, 31, 32, enfim, é mais ou menos essa idade. Eu nunca mais falei sobre o assunto, eu nunca mais toquei no assunto. Então eu lembro que eles começaram a conversar e eu não falava, até que eu consegui, depois de quase 30 anos, falar pra eles, né? Eu lembro que eu contei pra eles e eu ouvi dela, da pastora, o nome dela é pastora Nildimar, e o nome dele é pastor Augusto, Augusto Nildimar Monteiro. E ele falou assim, eu lembro que ela segurou na minha mão e falou assim: Nanda, eu acredito em você. Minhas princesas e meus princesos. Naquele momento eu me senti com 12 anos de idade. Porque o que eu mais queria ouvir era assim: eu acredito em você. E ali foi, sabe, eu lembro que ele falou assim, eles me aconselharam, eles conversaram muito comigo. Foi um trabalho muito assim, acho que para mais de anos. Que era de eu liberar, assim, eu consegui tirar isso do meu peito, né? Eu consegui viver sem esse ódio, sem essa mágoa. E assim, esse canal eu não tô aqui pra falar de religião, eu não tô aqui pra falar de enfim, cada um com a sua crença, cada um, entendeu? Eu acho que cada um tem sua crença, cada um tem sua religião. Eu não sou preconceituosa. Mas enfim, no meu caso, Deus foi quem me sustentou e quem me guardou o tempo todo. Aí vocês podem falar assim: como ele te guardou? Você sofreu isso tudo na sua infância. Sim, porém, uma criança que sofre o que eu sofri na infância, os abusos que eu sofri na infância, as atrocidades que eu sofri na minha infância, 95% dessas crianças, sendo homem, mulheres, enfim, elas costumam. São 4 opções isso eu sempre, sabe? São 4 opções que essas pessoas têm. Ou vão para as drogas, para os vícios, né? De alcoolismo ou outros tipos de drogas. Suicídio, prostituição, ou simplesmente vão para o homossexualismo, porque tem nojo do sexo do agressor. Então acabam indo para o homossexualismo. E eu não fiz nada disso. Eu lembro que eles começaram a fazer um trabalho muito grande comigo. E eu comecei, eles falaram assim: Fernanda, falar cura. Sempre que você se sentir triste, você tiver vontade de chorar, fale. Então eu tava sempre falando com eles. Eu só falava com eles, falava só pra eles. Até que um dia eu fui convidada a dar um testemunho sobre a minha história. E eu dei esse testemunho. E minhas amigas, assim, foram tantas pessoas que vieram conversar comigo, falando que sofreram também, que estavam passando. Eu pude ajudar tantos jovens, isso pra mim foi assim, sabe? Eu pensei assim: nossa, quando que eu ia imaginar, né, lá na minha infância, que quando eu chegasse a uma certa idade, eu ia estar podendo ajudar outros jovens, outras crianças, outras mulheres. E isso foi me libertando. Quanto mais eu falava, mais eu me curava. Mas eu continuava com um ódio muito, muito forte dentro de mim. E um dia, eu lembro que eu cheguei em casa, olhei para os meus filhos dormindo e pensei assim: eu não posso ser amarga desse jeito. Meus filhos não merecem. Então, eu lembro que eu me ajoelhei e falei assim: Deus, eu não consigo perdoar ele. Mas se o Senhor tem esse poder, né, me ajuda. Me ajuda, porque eu preciso viver. Mas isso levaram-se alguns meses, talvez um ano, assim. Eu orava, eu pedia a Deus, eu conversava com Deus. Até que um dia eu descobri que eu falava e isso não me machucava mais. E eu lembro que eu perguntei ao pastor Augusto e falei assim: quando que eu vou saber que eu já perdoei? Ele falou assim: quando você falar isso não te trazer dor. E eu falei: gente, eu consegui perdoar. Então, assim, hoje eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher que tem um casal de filhos maravilhosos. Eu tenho meu noivo. Eu sou muito bem resolvida. Em breve
eu estarei me formando em psicóloga, né? Então, o que eu digo para vocês que passaram pelo que eu passei, ou estejam passando, né? Que vocês conseguem. Vocês gritem, falem. Hoje, as coisas... Antigamente não existia nada. Na minha época não existia nem delegacia de mulheres. Hoje tem a Lei Maria da Penha. Hoje vocês têm vários órgãos que podem estar ajudando vocês. Abrem a sua boca, as suas bocas. Abrem as suas bocas e falem. Basta! Basta! Procure um amigo, procure uma amiga, procure um parente. Se esse parente não acreditar, você procura outro, você procura outro, você procura outro. Uma hora alguém vai falar, vai acreditar em você e vai falar, vamos resolver isso. Vai até delegacia, denuncie, mas não se calem. Não se calem. Eu sou muito grata mesmo a Deus por ter, assim, sido tão generoso comigo, tão bom pra mim, um pai. Esse sim é o meu pai bondoso, meu pai de amor, que me curou, me tratou, entendeu? E me deu, assim, tudo de melhor, sabe? Então, eu posso dizer pra vocês que eu sou uma mulher muito feliz, que as feridas do passado, entendeu? Hoje elas estão todas cicatrizadas. E eu costumo dizer que a vida me deu meio limão. E eu abri uma fábrica de sucos. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E eu vou falar pra vocês o que eu falei no vídeo, né, anterior. Todas nós somos princesas. E nós não podemos ser tratadas menos do que isso. Uma dose de amor próprio é o suficiente. Eu era chamada de feia, chamada de feia, falava que eu não ia ser feliz, que eu nunca ia. Hoje, eu sou uma mulher realizada. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês também um grande incentivador, né? Meus filhos foram os maiores incentivadores para eu estar gravando esse canal. Minha filha não quer aparecer, né? Ela não quer, não, mãe, não vou, não, mãe, não vou. Mas eu gosto de chamar meu filho, que é quem está me ajudando muito, muito, muito. É ele que tem editado. E para ele é difícil porque ele é filho. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que Deus me deu. Que é uma família maravilhosa. Então eu vou estar chamando ele aqui. Lipe! Oi! E eu queria apresentar quem está editando os meus vídeos. Quem está me incentivando. Quem editou o vídeo anterior e falou e chorou, me abraçou e falou: mãe, eu tenho orgulho da senhora, eu te amo muito. Que é essa bênção aqui que vai estar entrando aqui, né? Tá mexendo no cabelo, vaidoso, metido, gente, Mentira. se acha. Mãe, para. Parei. Chega pro ladinho. Chega pro ladinho aqui, gente. Esse aqui é o meu bebê mais velho, Felipe, 26 anos. No qual me incentivou muito. Queria trazer minha filha também, mas ela não quer vir, Não, entendeu? ela tá zoada. Ela tá zoada, porque ela não fez cabelo, não tá a fim de aparecer. Mas também me ajudou muito. E esse aqui é um presente do Senhor junto com a minha filha. E eu agradeço a Deus, porque eu sou uma sobrevivente. E vocês também são. Então abre a boca de vocês, minhas princesas. Não deixe ninguém calar vocês. Eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Te amo muito. Também te amo. Lindo. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre violência doméstica, ok, minhas princesas? E, por favor, faça o que, Felipe? Se inscreve no Se canal. inscreva no canal. Deixa o like. Por favor. Compartilhe o vídeo. Isso é o mais importante. Vamos compartilhar, vamos, enfim, ajudar pessoas, tá bom? Eu consegui, vocês também conseguem. Amo vocês, minhas princesas. Beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo. Te amo. Também te amo. Linda. Fofo. Tá dando tapa na sua cara. O quê? Sei lá.